Olá pessoal, meu nome é Márcia Bevilacqua, estou gravando esse vídeo aqui para apresentar para vocês o modelo de facilitação Grove. Deixo aqui também para vocês o site da Grove, que é www.grove.com, para vocês conhecerem um pouco conhecer mais sobre esse modelo, que é bem legal. Vocês vão ver como ele ajuda a nossa prática de facilitação no nosso dia a dia. Bom, pessoal, o modelo de facilitação Grove, ele nos ajuda a dividir o complexo processo de facilitação em uma série de etapas. A nossa atividade de facilitação, ela não acontece apenas nas reuniões, né? Ela também acontece entre as reuniões. Então, ela tem muitas interferências, ela é muito complexa porque ela tem vários fatores que envolvem, não é simplesmente estar dentro da reunião e conduzir o grupo, mas tem muitas outras influências que acontecem durante todo esse processo que podem interferir no resultado final do grupo. Então, quando a gente divide esse processo em etapas, facilita para a gente fazer um diagnóstico e perceber aonde que está emperrando, caso a gente precise aplicar ali alguma ação corretiva, alguma ação de ajuste. Esse modelo ele pode ser utilizado em diferentes contextos. Pode ser numa única reunião, um projeto inteiro, você pode usar, pensar o seu projeto à luz das etapas e dos níveis do modelo, ou até mesmo todo o tempo de vida de um grupo. Você está coordenando um grupo ali, você consegue também dividir todo o trabalho daquele grupo, todo o contexto daquele grupo dentro desse modelo. Então, ele é um modelo muito versátil, muito flexível, que a gente consegue aplicar, e muito orgânico também. Vocês vão perceber, conforme vocês vão adotando ele, vai colocando ele na sua prática de facilitação, isso vai internalizando e vai ficando natural. E aí, quando você estiver conduzindo um grupo e perceber uma questão que está emperrando, você vai conseguir fazer um diagnóstico, saber exatamente onde está o problema. Os 4 níveis do modelo são atenção, energia, informação e operações. E aí, como eu comentei, é importante a gente começar a desenvolver essa capacidade de reconhecer quando um dos níveis não está indo bem, para você poder aplicar um ajuste e você já corrigir o rumo ali antes de chegar lá no final do trabalho e não conseguir entregar, o grupo não conseguir fazer a entrega que foi pedida para o grupo. Né? Então, esse modelo ajuda a gente nesse sentido. Então, aqui está o modelo de facilitação Grove. Então, a gente tem aqui os níveis, que são esses na horizontal. Então, temos atenção, energia, informação e operações, como eu comentei. E a gente tem as etapas aqui, que é essa forma de ver. Então, você tem a primeira etapa, que é orientando ao propósito, ela está no nível da atenção. E a etapa 7, alavancando aprendizados também, na etapa da atenção. Na etapa da energia, a gente tem no nível da energia, a gente tem a etapa 2, conectando pessoas, e a etapa 6, monitorando progressos. No nível da informação, a gente tem a etapa 3, extraindo informação, e a etapa 5, suportando a ação. E no nível das operações, a gente tem a etapa 4, assumindo compromissos. Então, perceba como é um processo, né, que vai desde da formação do grupo até você, enquanto você orienta esse grupo para o propósito, esse grupo vai se conectando, vai extraindo informações, vai assumindo compromissos, vai suportando essas ações para que elas vão acontecendo, vai monitorando os progressos e vai alavancando aprendizados, para ver quanto que você chegou lá no seu propósito. Aqui nesse vídeo, a gente vai abordar as etapas 1 a 4, tá, pessoal? A etapa 5, 6 e 7, eu vou abordar no vídeo posterior. Os 4 níveis do modelo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos níveis, depois a gente vai entrar nas etapas. O primeiro nível do modelo é o nível de atenção. Então, o principal objetivo desse nível é focar as atenções de todos do grupo, para que o grupo esteja com o senso de propósito fortalecido sobre o trabalho que está sendo feito, consciente da situação atual do trabalho e com as intenções e atitudes de todos claras para todo mundo. Então, quando eu estou trabalhando esse nível, num encontro, numa reunião, num processo de grupo, eu estou buscando fazer com que todas as pessoas estejam realmente alinhadas e engajadas com o propósito e com o trabalho que elas vão desempenhar. E
com as suas intenções bem claras para todo mundo. Então, o quanto que eu quero que os meus talentos e a minha expertise esteja a serviço do grupo, o quanto que eu vou me comprometer com as tarefas que me forem passadas durante todo o trabalho de grupo, quanto que eu vou estar trazendo os resultados para o grupo, quanto que eu vou estar contribuindo. Então, tudo isso tem que estar muito claro, e é nesse nível da atenção onde a gente fortalece essas coisas. No nível da energia, eu vou estar focado em promover um ambiente de confiança e respeito. Então, checar como as pessoas estão se sentindo, qual que é a vibração do grupo, equilibrar o clima do grupo. Então, se o grupo está mais sonolento, eu vou promover ali uma atividade para o grupo ficar mais esperto. Se o grupo está mais tenso, a gente vai pensar uma forma do grupo ficar mais relaxado. Então, o facilitador ele tem que estar muito sensível a perceber esse clima do grupo para equilibrá-lo. E também buscar o tempo todo, junto com o grupo, ampliar o nível de abertura e troca das pessoas, né? Fazer com que as pessoas se sintam respeitadas, se sintam ouvidas, sintam que a contribuição que elas trazem para o grupo é considerada. Então, isso é um papel de facilitação, você promover e garantir que as pessoas vão ter um clima adequado para que o trabalho ocorra da melhor forma possível. Propósito claro, definido e claro para todo mundo. Pessoas engajadas, bem relacionadas, chegou a hora de construir o conhecimento. Aqui, no nível das informações, os conhecimentos são construídos em grupo. E o facilitador, ele não é o responsável por saber tudo, por ter todas as respostas, por trazer todos os conteúdos. O grupo tem que se engajar também, tem que assumir a sua responsabilidade de explorar e navegar pelas informações disponíveis, encontrar as respostas, construir esse conhecimento. Então, o facilitador apenas vai ajudar o grupo, mas o grupo tem que assumir o seu papel de fazer essas coisas. Para daí, então, o grupo conseguir gerar informações suficientes, saber os riscos, ter as possibilidades, as alternativas definidas, as possíveis soluções, para daí decidir e planejar como entrar em ação, que é no nível das operações. Então, no nível das operações, é definida toda a logística, quais são os passos concretos para a gente entrar em ação, quais são os compromissos, quais são as decisões, qual é o tempo que a gente tem para cada ação e os recursos que eu preciso para que isso aconteça. Então, para o grupo navegar por esse caminho de aprendizado, cada um tem que fazer o seu papel, o facilitador fazendo o papel dele, o grupo fazendo o papel dele, para todo mundo conseguir um resultado melhor conjunto. Agora a gente vai falar um pouquinho das etapas. Então, a gente falou falou mais, uma visão mais abrangente de objetivos de cada nível. Agora a gente vai falar etapa por etapa, as 4 primeiras etapas. Então, a primeira etapa, orientando a propósito. Por que estamos aqui? Essa é a pergunta que o grupo vai responder nessa etapa. Essa etapa é fundamental quando você tem um grupo que está se formando, quando você já é um grupo que já trabalha junto, mas vai definir uma nova forma de trabalho, vai integrar uma nova ferramenta. Quando vai começar uma reunião ou um projeto, é importante a gente revisitar o propósito. Quando a gente vai fazer um trabalho remoto colaborativo, é importante também o propósito para todo mundo estar alinhado com aquele trabalho. Então, o orientando ao propósito é uma etapa extremamente importante e muitas vezes ela é negligenciada, ela é pulada, né? O grupo já começa e já quer ir direto para o objetivo, já quer ir discutir, e é importante o grupo parar e pensar, qual é o nosso propósito? Por que a gente está aqui? Como eu posso contribuir para que esse resultado seja realmente efetivo? E ele pode ser realizado de 2 formas, né? Ele pode ser o facilitador comunicar o propósito para o grupo, então o grupo foi criado por uma instância superior, e essa instância superior definiu o propósito que esse grupo vai ter que ter, e aí o facilitador vai comunicar esse propósito, só que de alguma forma, acho que aqui a grande dica aqui não é só comunicar, é de alguma forma buscar o engajamento das pessoas para esse propósito, buscar que elas se identifiquem, buscar que elas percebam que elas podem contribuir. Então, de alguma forma, promover uma dinâmica que não construa o propósito, porque o propósito já está construído, mas que faça as pessoas perceberem que elas são úteis, que elas podem contribuir com aquele propósito e que elas se identificam com aquele propósito. E a outra forma é quando o grupo ou se autocria,
ou não tem um propósito ainda definido, fica aberto o propósito, e aí o facilitador tem que criar esse espaço para o grupo descobrir e articular esse seu propósito, esse seu próprio objetivo. O que a gente tem que ficar muito claro aqui é que a gente não pode esquecer dessa etapa. Essa etapa é muito importante porque é ela que dá a diretriz de todo o trabalho do grupo. Um grupo sem propósito é um grupo que fica perdido, ele não se conecta, depois ele não vai, a etapa 2, que é a etapa de conectar, ele não vai, as pessoas não vão conseguir se conectar, porque cada uma está pensando uma coisa, cada uma está em direção a um propósito, aí as informações que vão ser extraídas não vão ser coerentes com o propósito que é requerido do grupo, e na hora de assumir compromisso, muito menos, porque se o grupo não está conectado, não vai conseguir se engajar para assumir compromissos. Então, percebam, é um processo orgânico, como eu falei, interdependente. Se eu não faço uma parte, eu prejudico todo o restante. No Conectando Pessoas, na etapa de Conectando Pessoas, a principal pergunta aqui é: quem são vocês? Então, o facilitador aqui no Conectando Pessoas, ele tem que criar um espaço e facilitar essas conexões entre as pessoas, porque isso vai ser a chave para o grupo desenvolver a confiança mútua. E sem confiança, é muito difícil criar conexão. Porque as pessoas precisam entender com quem elas estão trabalhando. Elas precisam entender onde elas estão pisando, em quem elas podem confiar, em quem elas podem trabalhar junto. E quando a gente tem um forte senso de confiança e de união, é uma vantagem muito grande, porque as pessoas, conforme elas vão se conectando, elas se comunicam melhor, elas se unem e se engajam em prol de um objetivo. Então, tanto equipes colaborativas remotas como equipes presenciais precisam ter uma forte confiança umas nas outras e união em direção a um propósito comum. Bom, a partir de que elas se conectaram, chegou o momento de extrair as informações. Então, o que nós estamos fazendo? Essa é a pergunta aqui nessa etapa. As informações, elas chegam para o grupo de várias maneiras. Elas podem chegar a partir de trabalhos individuais, de pesquisa, de discussão em grupo, de entrevistas com especialistas, de fazer e ouvir apresentações, entre outros. Pode acontecer de várias formas. Aqui também a gente tem a questão, quando a gente está trabalhando em grupos remotos, a gente tem a questão da extração da informação de forma síncrona, ou seja, durante a reunião, quando eu faço uma discussão em grupo ali para levantar uma informação, ou então eu tenho também a extração de informação de forma assíncrona, ou seja, no tempo que cada um quiser trabalhar. Essa outra forma, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, eu posso mandar um formulário de Google Forms para o grupo responder uma pesquisa para ser trabalhada na reunião seguinte. Eu posso, como eu estou fazendo aqui, gravar um vídeo, mandar para o grupo o link para o grupo assistir no tempo de cada um e depois discutir discutir esse vídeo, o conteúdo desse vídeo na reunião. Eu posso fazer N formas, né? Eu posso compartilhar uma pasta no Drive e deixar lá alguns arquivos de Word, de Excel, de PowerPoint para ser colaborativamente construído. Eu tenho várias formas de trabalhar assincronamente. Como que eu vou escolher uma ou outra? Depende do objetivo do grupo, depende dos objetivos daquela reunião, daquele trabalho. Então, tudo vem do propósito. Tendo o propósito claro, bons relacionamentos, aqui na etapa de extrair informações é só fazer um planejamento de como a gente vai extrair, o que a gente vai levantar e executar. E aí, aqui a dica para essa etapa é que a quantidade das informações trazidas para o grupo sejam informações necessárias para o trabalho que está sendo realizado. Então, não adianta trazer muita informação, porque o grupo vai se perder, vai ter dificuldade de convergir, né? Porque se eu diverjo muito, ponho muita informação, muita informação, na hora de convergir vou ter problemas, vou ter dificuldades. Então, a dica aqui é qualidade e não quantidade. As informações necessárias, as precisas, as relevantes, mas suficientes para o grupo trabalhar. E o papel do facilitador aqui é apoiar o grupo, ajudar o grupo como resumir essas informações, como revelar esses padrões, esses insights, essas informações que vão aparecer
com a investigação que o grupo está fazendo. E como que ele vai fazer isso? Trabalhando com perguntas, envolvendo o grupo nesse caminho da descoberta, na criação e nesse trabalho com as informações. As dicas pulo do gato aqui para essa fase é a gente oferecer de alguma forma, como facilitadores para o grupo, um suporte visual, um mapa ampliado de tudo que já foi feito, de tudo que ainda precisa ser feito, de que situação atual que o grupo está, o que falta fazer, quais foram as soluções, as alternativas de solução, para o grupo poder tomar decisões, para a gente reduzir redundâncias, poupar o tempo de todo mundo, ampliar o entendimento. Então é importante o facilitador ao longo do processo ir mostrando para o grupo como é que está sendo a evolução dele, para que ele possa avançar para o próximo nível. E aqui algumas dicas para estimular o ambiente colaborativo virtual. Então, como eu falei no slide anterior, equilibrar esse dar informação e construir entendimento. Então, o tempo todo está assim, o grupo vai divergir, em que momento que eu vou convergir e construir entendimento? Então, eu tá muito atento com isso, não deixar o grupo divergir demais e só lá no final fechar. Não, diverge, fecha, diverge, converge, diverge, converge. Faz isso de forma cíclica, para o grupo ir percebendo uma evolução, para o grupo percebendo que ele está construindo um conhecimento ao longo do tempo, que não é só encher de informação e depois tomar a conclusão lá no final, não. Dá um pouco de informação, constrói aquele entendimento, depois dá mais um pouquinho de informação, constrói o entendimento. Então, fazendo isso de forma gradual, para o grupo sentir essa evolução. E usar e abusar dos pequenos grupos. Porque no pequeno grupo, além de você ter a conexão estabelecida de uma forma mais rápida, você vai também aumentando a intimidade das pessoas, estreitando o relacionamento entre o grupo em pequenos grupos. Além de, acho que o grande benefício aí de trabalhar em pequeno grupo é você otimizar o tempo. Então, você melhorar a matemática do tempo quando você usa salas separadas. Por um exemplo aqui, ó, se você tem, por exemplo, 15 pessoas num grupo e você precisa fazer uma discussão e você tem 15 minutos para fazer essa discussão. Se você jogar isso para uma plenária, jogar isso para uma discussão aberta, cada pessoa vai ter 1 minuto para falar ali no máximo. Se você pegar esses mesmos 15 minutos, dividir em 5 grupos de 3 pessoas, o que vai acontecer? Cada pessoa vai ter 5 minutos para falar. Então, ela vai ter uma conversa de mais qualidade, ela vai conseguir aprofundar mais no que ela vai refletir, no que ela vai falar, e o grupo vai crescer mais junto. Ou seja, você vai otimizar mais. Depois você vai ter, em vez de 15 insights, você vai ter 5 insights. Ou seja, 5 grupos trazendo a essência do que foi discutido para a plenária depois compartilhar e, de repente, tomar alguma decisão. Então, as salas separadas, além delas melhorar a conexão, elas melhoram a intimidade entre as pessoas nos pequenos grupos, elas melhoram, otimizam o tempo e elas ainda consolidam as informações de 15 insights para 5 insights. Elas vão te ajudando também a consolidar, a fazer aquela construção de entendimento, a convergência. E aí o Chris Corrigan, aqui ó, nesse vídeo dele, Chris Corrigan on a Group Size, ele faz uma sugestão para, na hora que a gente for preparar as salas separadas, a gente observar qual é a nossa intenção com relação ao que vai ser discutido ali. Então, por exemplo, se a nossa intenção é levar o grupo para um lugar da inovação, de ter uma energia mais dinâmica, mais criativa, divida o grupo em 3 ou 5 pessoas, grupos ímpares. Se a sua intenção é levar o grupo para um lugar mais de acolhimento, de assentar, né, uma energia mais acolhedora, então divida o grupo em 2, 4 ou 6 pessoas, em números pares. Aqui não tem uma ciência, tá, pessoal, por trás disso. Aqui é a prática do Chris mesmo. Acredito que ele, ao longo da caminhada dele, da prática dele, ele foi percebendo que quando ele fazia esse tipo de divisão, a tendência era dar mais certo. E nós, como facilitadores, eu acho que a gente tem que testar, praticar as coisas. Acho que a gente, antes da gente julgar se é bom ou se é ruim, a gente tem que praticar com os nossos grupos, ver se faz sentido, né? Experimentar.
E a última dica que a gente também fica a dica de vocês praticarem, experimentarem, é que ciclos curtos funcionam melhor que ciclos longos. Então, esse mesmo exemplo dos 15 minutos, vamos dizer que eu tenha 3 perguntas que o grupo precisa responder e eu tenho 15 minutos para responder essas 3 perguntas. Em vez de eu dar as 3 perguntas para o grupo e falar, olha, você tem 15 minutos para me trazer aqui uma essência, me trazer algum insight, eu dou uma pergunta, 5 minutos. Aí eu dou dou outra pergunta depois de 5 minutos, mas de forma que o que ele discutiu na primeira seja insumo para ele pensar na segunda. E a mesma coisa com a terceira. A segunda, o que ele discutiu na segunda seja insumo para ele pensar na terceira. Então, se eu fizer esse encadeamento, com certeza na terceira pergunta, o nível de profundidade do insight que esse grupo vai trazer de volta é grande. A probabilidade dele aprofundar muito mais na discussão e na questão é maior do que se eu desse 15 minutos, pensa aí nas 3 perguntas de forma devagar. Ele podia levar muito tempo na pergunta 1, aí gastasse o restante do tempo na 2 e talvez nem respondido a 3. Né? Então, às vezes a gente fazer essa matemática, dar menos tempo, deixar também a questão do desafio do relógio, o desafio do relógio que também pressiona a pressão, o grupo também envolve, também tem um fator benéfico aí nesse processo, tá? Então, acho que vale a pena a gente praticar e ver o que fica melhor para a nossa prática. E a etapa 4, que é assumindo compromissos, como podemos trabalhar, né? A principal pergunta que é respondida, é uma etapa delicada, porque ela é exatamente a transição da etapa anterior, quando eu coleto informação, crio o que eu tenho que criar, faço design, já defino aí as soluções, penso nas alternativas, vou tomar a decisão para efetivamente ir para a prática, ou ir para a sustentação. Então, é uma etapa delicada. Muitos grupos se perdem nesse ponto, porque às vezes podem não ter tido o apoio adequado, a facilitação e a liderança adequados. Então, nós, como facilitadores, temos que cuidar dessa etapa com carinho para que os grupos consigam assumir os compromissos e assumir a responsabilidade deles, para eles, deles mesmos. Então, nosso papel é apoiar esses participantes para eles assumirem os compromissos, fazer as escolhas, tomar as decisões, e depois a gente tem que sair de cena, deixar o grupo assumir a responsabilidade e entrar em ação. Muitos facilitadores aqui acabam ficando com o plano de ação para eles, para a coordenação deles, e não está certo. O plano de ação é do grupo. O grupo tem que assumir o papel dele de entrar em ação, responsabilidade de entrar em ação. Para facilitar aqui, se o facilitador dominar ferramentas e estratégias de tomada de decisão de comunicação eficaz, vai ter um impacto significativo na capacidade do grupo em alcançar resultados, porque você vai capacitar o grupo vai ficar menos inseguro, ele vai ter certeza de que ele foi guiado corretamente na estratégia, no detalhamento da sua estratégia, na sua tomada de decisão, ele foi guiado e ele tem certeza de que, estou no caminho certo. Então, ele com certeza vai ter mais capacidade de alcançar os resultados. E as dicas pulo do gato aqui, que como é comum esbarrar em dificuldades nessa etapa, a gente às vezes precisa fazer que nem a gente fazia quando eu era criança e jogava o Banco Imobiliário ou o Jogo da Vida, que é voltar uma casa. Então, muitas vezes o grupo não conseguiu assumir os compromissos, não conseguiu se engajar com os compromissos, porque não teve possibilidade de escolha. Às vezes ele veio lá da etapa 3 de extrair informações, apenas com uma possibilidade de solução. Então, talvez seja o caso de voltar a uma casa, voltar para a etapa de extrair informações, olhar para o mapa ampliado, ver se a gente consegue procurar extrair mais informações e ter outras oportunidades de escolha para que o grupo consiga se engajar com a possibilidade que mais faz sentido para o grupo. Se mesmo assim eu perceber que ainda não consegui fazer o grupo avançar para assumir os compromissos, talvez seja necessário voltar 2 ou 3 casas. Talvez eu tenha algum problema de conexão, os grupos estão desconectados, então eles vão ter dificuldades em assumir os compromissos. Ou talvez o grupo não tenha um propósito claro.
Então, se ele não tem um propósito claro, ele não consegue se conectar, e se ele não consegue se conectar, ele não consegue assumir compromisso. Então, perceba, como eu falei para vocês, o modelo Grove, ele é orgânico, ele é interdependente. Se uma etapa eu tenho problema, ela vai impactar nas etapas seguintes. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês de contribuições a respeito aí do modelo de facilitação Grove. Convido vocês aí fortemente a conhecer o site da Grove, www.grove.com, se aprofundar um pouco mais, se fez sentido para vocês o que vocês ouviram, se gerou algum insight, procurar conhecer um pouco mais. Mas mesmo com esse pouquinho de conhecimento que eu passei, vocês já podem começar a praticar. Já podem dividir o processo de facilitação de vocês nas 4 etapas e ver o que acontece. Eu recomendo porque desde que eu conheci esse modelo, ele fez muito sentido para mim, me respondeu algumas questões alguns conceitos que ficou meio na nuvem aí, que eu não sabia muito bem por que um grupo tem dificuldade de assumir um compromisso, né? Isso para mim fez muito sentido quando eu vi a questão orgânica, de falta de propósito, de desconexão em relacionamento, excesso de informações, na extração de informações. Então, tudo isso, quando a gente olha de uma forma holística, faz muito sentido, né? Então, eu recomendo que você já coloque em prática, só com essas poucas dicas que eu trouxe, e aí vai aprendendo, vai evoluindo e vai melhorando ao longo do tempo. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até!